O combate ao tráfico de drogas trouxe outro desafio para a polícia do Amazonas: conter o avanço da chamada microcriminalidade, aquela que tira o sossego de todos nós cidadãos nas ruas, nas paradas de ônibus e também no comércio. Na tentativa de reduzir os furtos e assaltos, a estratégia da Secretaria de Segurança Pública agora é surpreender os criminosos usando viaturas descaracterizadas. E para falar sobre a Operação Pescador e também outros assuntos relacionados à segurança pública, o Band Entrevista de hoje recebe o secretário de Segurança Pública do Amazonas, delegado federal Sérgio Fontes. Muito boa noite, secretário. Prazer recebê-lo mais uma vez aqui no Band Entrevista. Boa noite. Eu que agradeço o espaço, a oportunidade de prestar esclarecimentos. Secretário, foram realizadas 2 operações até o momento. Já é possível perceber se realmente essa estratégia de se usar viaturas descaracterizadas vai ter um efeito positivo no combate à criminalidade? Sim, é possível. Primeiro, é visível a satisfação da população. A gente sente isso muito facilmente quando opera na rua e através das nossas pesquisas da ouvidoria. A população quer e aprova. Enquanto a população aprovar, nós estaremos fazendo. Segundo, a gente percebe que nos horários em que as operações acontecem, os crimes praticamente zeram. Não só nas áreas atingidas, mas praticamente na cidade toda. E, assim, nós vamos continuar fazendo em horários diferenciados. Por quê? Verificamos que, você pode ver que nesses últimos dias, depois da Operação Pescador 1 e 2, os assaltos e os furtos têm ocorrido pela parte da manhã. Só que nós vamos fazer a Operação Pescador pela parte da manhã, pela parte da madrugada. Assim, o elemento surpresa e a divulgação que a imprensa está dando é o principal elemento de força, o elemento de sucesso dessa operação. A gente percebe assim que parece que os bandidos passam a atuar no contraturno das operações, né? Na semana passada, antes de iniciar a Operação Pescador, a gente percebeu muitos casos no comércio, assalto à mão armada em plena luz do dia, loja de celular sendo invadida, autoescola. Ou seja, é um desafio mesmo para a polícia preparar operações para surpreender os criminosos e mesmo assim parece que, apesar de não se divulgar, eles ficam sabendo, se escondem. O crime é uma doença social, né? Ele, como toda doença, você dá o remédio, ele resiste. A nossa criminalidade, tanto organizada como a microcriminalidade, a gente tem falado essa expressão, não significa que ela seja menos violenta, menos importante do que o crime organizado, apenas é que o objetivo dela são pequenos valores. É micro porque o valor é pequeno, é um celular, é uma bolsa, enfim, é uma coisa menor, mas a violência é grande e incomoda demais o cidadão. Mas a gente encara assim, o crime é uma violência e é uma doença e ele vai se adaptando. Nós é que temos que procurar nos adaptar, por isso que o efeito surpresa tem que ser, das operações pescador, tem que ser nos mais diferenciados horários, de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, e abrangendo zonas sem avisar. Com o tempo, nós esperamos que as abordagens em viaturas descaracterizadas não precisem de uma operação. Os próprios DIPs e a própria Secretaria façam isso normalmente e levando esse conceito para o interior. Existem hoje cidades que, infelizmente, precisam da intervenção de uma operação pescador, vamos dizer assim, porque estão com índices elevados de violência. A gente percebe também um aumento nos assaltos a ônibus também, né? Onde as pessoas ficam bastante fragilizadas, porque no ônibus você não tem o recurso no momento que o bandido age, né? Alguns têm até câmeras de segurança que ajudam depois na identificação, mas ficam bastante vulneráveis. Olha, nós temos um projeto para ônibus, que são as câmeras de pânico, os botões de pânico, está sendo desenvolvido e quando for testado e aprovado, vai ser assim, muito bom, praticamente definitivo para isso. Agora, você falou bem, assalto a ônibus é a típica demonstração de que o narcotráfico, o crime organizado, influencia diretamente na microcriminalidade. Cidadão entra num ônibus, ele não leva mais do que 300, 400 reais, porque tem o passa fácil, ninguém leva muito dinheiro de ônibus. E só tem o celular. Só tem o celular, rouba 1 ou 2 celulares, corre um risco enorme, porque ele entra, tem 40, 50 pessoas, pode ter um policial ali armado, como apareceu outro dia, e reagir, enfim. A população pode
dominar esses assaltantes e praticar um linchamento. Então é um crime arriscado que rende pouco. Por que o criminoso faz isso? Porque ele precisa daquele dinheiro para se drogar. E ele volta no dia seguinte porque ele precisa daquele dinheiro para se drogar. É o tipo do crime que não transforma nenhum bandido em rico. E é muito arriscado. Então, nós estamos entrando nos ônibus, nas operações pescador, fazendo barreiras relâmpago, atuando na inteligência, nos horários em que os assaltos a ônibus ocorrem e nas pessoas que assaltam o ônibus. Muitas vezes essas pessoas são conhecidas. Elas são tão assim, conhecidas daquela comunidade que a gente vai atrás delas. Muito em breve nós vamos fazer uma grande operação para alcançar esse tipo de criminoso, além das operações pescador. É importante dizer que nenhuma outra operação vai deixar de acontecer. A Operação Catraca da PM, que visa especificamente para os ônibus, continua. As operações Espectro continuam. As operações específicas de cada DIP e descentralizada e especializada da Polícia Civil continuam. Apenas nós agregamos mais uma ferramenta com as operações pescador que entendemos que vai dar um resultado positivo. Certamente não é a solução, mas vai dar um resultado positivo. É importante destacar que esse é um trabalho, digamos assim, extra até para os policiais, que envolve aí todas as polícias, todos os setores da segurança pública, em horários fora do horário tradicional de trabalho. Principalmente da secretaria, né? Os policiais que estão na secretaria, a Secretaria de Segurança, ela não é um órgão policial. Não, ela não faz polícia por natureza. Ela propicia os meios para que as polícias possam fazer polícia. Mas nessa época de necessidade, nessa época em que a criminalidade precisa ser combatida, eu tenho mais de 150 policiais da Secretaria que estão envolvidos voluntariamente, sem ganhar absolutamente nada a mais por isso, trabalhando nas operações pescador. Então, quando a gente desenvolveu esse conceito, nós começamos a treinar e requalificar o nosso policial que estava fora das ruas, mas mesmo assim eu facultei a qualquer um que achasse que ainda não estava preparado, porque é arriscado. A operação pescador é uma operação arriscada. Você chega num veículo descaracterizado, aborda uma moto, por exemplo, é possível que o cidadão ache que dá para fugir e reaja. Mas ninguém desistiu, todos estão lá. O máximo que eles ganham quando trabalham fora do expediente é um dia de folga. Uhum. E a própria população, ela precisa estar preparada, informada sobre esse tipo de operação, até para não achar que aqui no Amazonas pode estar acontecendo casos como a gente ouve muito lá no Rio de Janeiro, de falsas blitz de polícia, né? E as pessoas acabam sendo surpreendidas por bandidos, na verdade. Essa é a importância da imprensa. As viaturas têm acionamento de sirene, todos os policiais estão devidamente uniformizados, sejam civis ou militares, e o tratamento é um tratamento de servidor público para cidadão de bem. Se nesse tratamento foi constatado que o cidadão não é de bem, é um transgressor, é um criminoso, aí ele vai responder pelas penas da lei. Mas o tratamento para todo mundo tem que ser o mais rápido possível, o mais educado possível. Lógico que é um incômodo, aí vem a imprensa de novo, para a gente poder estar aqui interagindo com o cidadão e dizendo a ele, olha, é incômodo, mas em face da criminalidade, nós temos um vídeo que eu sempre coloco nas cidadão assaltando de espingarda. Entra numa loja, puxa uma espingarda, celular, puxa uma espingarda da mochila e assalta. Esse cidadão que assalta de espingarda, ele não tem medo nenhum de ser abordado, ou num ônibus, ou na moto, porque ele, antes das operações pescador, ele pensava o seguinte, como todo criminoso pensa, eu só vou ser abordado por uma viatura da PM. Uma viatura da PM eu vejo a muita distância e evito ela, lógico. Mas agora essa lógica não funciona mais. Um efeito surpresa. E a população, ela pode ajudar a polícia nessas operações, dando aí dicas de onde está a criminalidade, né? Qual o recurso para a população denunciar? Exatamente. Agora, nesse momento, é o 181, o telefone 181 é disque denúncia. É diferente do 190, que é uma emergência. Se você tem uma emergência policial,
Você está sendo agredido, assaltado, acabou de ser assaltado, você liga o 190. Mas se você tem uma informação para dar, e durante as operações pescadoras, é engraçado, aumenta as denúncias assim exponencialmente. Você liga para o 181, vai ter uma pessoa que vai lhe atender com calma, com tranquilidade, não é preciso se identificar. E muito em breve, para casos específicos, garantindo 100% o anonimato, nós vamos ter um programa de recompensa. Tá certo, então, secretário. A gente vai fazer um breve intervalo e já então a gente retoma com a entrevista deste sábado.